Louvado seja o nome do Senhor. Sou o pastor Carlos Soares, da Igreja Cristã Nova Vida de Poços de Caldas. E nós vamos meditar nesse momento na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15. Vamos adorar o nosso Deus, vamos louvar e vamos ter um momento com a sua palavra. Romanos capítulo 15 diz assim: Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Pois tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrem-se, ó gentios, com o povo de Deus. E ainda, louvem o Senhor, todos vocês gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, louvado e exaltado seja o teu nome. Te damos graças, Senhor, por essa oportunidade de lermos a tua palavra e pedimos a bênção do Senhor nessa hora, que o Senhor nos abençoe, nos dando o entendimento daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nos ensina, nos exorta e nos inspira, pois a tua palavra é viva e eficaz, e ela é o nosso alimento. Nos abençoa, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nós temos um momento de Paulo exortando a igreja, falando sobre dois tipos de pessoas, os fracos na fé e os fortes. E diz que os fortes devem sustentar os fracos. E ele diz que isso é bom para a edificação, porque ele compara esses dois tipos de pessoas que são fortes, que são experientes na fé, para que console os fracos, porque Cristo não procurou se agradar. Cristo, sendo rei, poderia ter todo o direito de ser agradado, de ser exaltado, de ser glorificado, mas ele decidiu que ele viria para servir. Ele, com toda a sua pompa, com toda a sua glória, com toda a sua majestade, ele não tomou caso disso, e ele veio para se humilhar, para servir, para se dar em favor de todos nós. Isso é um exemplo que nós precisamos seguir. E tem mais duas coisas que eu gostaria de pontuar nessa manhã, que uma delas é que tudo que está escrito, toda a inspiração bíblica, ela tem um propósito. O primeiro propósito é glorificar o Senhor, revelar a glória de Deus, revelar Deus, quem é Deus, através do que está escrito, através da palavra de Deus. E aí nós podemos perceber que
o autor diz que tudo que no passado foi escrito para o nosso ensino. Então, se você quer aprender, se você quer ser um discípulo de Jesus, se você quer ser alguém que conhece a Deus, você precisa ler tudo que foi escrito no passado, porque tudo isso foi escrito para o nosso ensino. Vê aí o que está escrito no versículo 4. Pois tudo que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, a primeira coisa que eu quero destacar é que tudo que foi deixado para nós é para o nosso ensino, é para a nossa consolação. Tudo que Deus deixou para nós, tudo que Ele inspirou para o seu povo, foi para a nossa consolação e ensino, para o nosso consolo, para que nós tivéssemos uma experiência dos nossos irmãos do passado, para que a gente não precise ficar desesperado com o que vai acontecer, sabendo que Deus está no controle, sabendo que no momento certo Ele age com a sua mão poderosa. No passado foi assim. Sempre que os irmãos do passado estiveram com problemas, estiveram passando por dificuldades, Deus, no momento certo, veio e agiu poderosamente. E por que isso está escrito? Isso está escrito para o nosso consolo, para que a gente possa se consolar, para que a gente possa conhecer a história e dizer, naquela vez que Davi pecou, que Davi levantou um censo em Israel, Deus mandou uma peste, Deus mandou uma praga e muitas pessoas morreram. A Bíblia diz que 70.000 pessoas morreram somente com aquela praga que Deus mandou, que Deus enviou. Mas aí a gente vê que Davi se humilhou na presença de Deus, se arrependeu, percebeu que estava errado, percebeu que o que ele havia feito desagradava a Deus, que era só movido pela sua vaidade, por achar que ele era o rei todo-poderoso, que ele era o maior, que ele era grande. Quando ele tentou crescer, Deus o pune, Deus mostra para ele que nós dependemos de Deus. E aí, quando estamos passando por isso agora no presente, quando estamos passando por uma situação difícil no presente, nós devemos fazer o quê? Seguir o exemplo. Aquilo que nós aprendemos com Davi, nós devemos colocar em prática. Nós devemos dizer, Senhor, eu me arrependo, eu me exaltei, eu achei que eu podia fazer as coisas com a força do meu braço, eu achei que eu sou poderoso, eu achei que eu posso, que eu não dependo de ninguém. Não. Nós precisamos aprender com o exemplo de Davi. Davi lá atrás, quando ele achou que era um rei poderoso, que estava muito grande o seu reino, ele se exaltou. E ele começou a achar que ele era poderoso por conta da força do seu braço. E aí ele procura levantar um censo para dizer, olha, o nosso reino agora tem um exército de tantos mil soldados. Irmãos, Deus mandou o profeta perguntar para ele qual punição ele queria receber por conta daquele seu gesto. E aí Davi escolheu cair nas mãos do Deus misericordioso. Davi disse, eu prefiro que o Senhor me dê o castigo do Senhor. Não me deixe cair por conta do meu inimigo, não me deixe o Satanás ter acesso à minha vida, mas o que o Senhor me puna, a sua punição, porque eu sei que o Senhor é rico em misericórdia. O Senhor é rico em perdoar. Então, eu prefiro cair nas mãos do Deus vivo. Que o Senhor possa me punir por esse erro. Mas ele começou a se arrepender. Ele se arrependeu. Ele percebeu o quanto ele estava errado. Então, aquela punição mostrou para Davi que ele estava errado. Aquilo foi um aprendizado com Deus. Então, hoje nós podemos saber que
estamos num momento de aprendizado com Deus. Porque tudo que foi escrito é para o nosso ensino. É para o nosso ensino, para que a nossa paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então nós temos esperança que esse momento vai passar, nós nos arrependemos, nós reconhecemos que erramos, nós reconhecemos que somos falhos, mas vai passar. Toda situação ruim que estamos passando ou que vamos passar, nós temos esperança no Senhor, porque Ele é misericordioso e no tempo dele aquilo acaba e Ele nos ampara e Ele nos recompensa. E a segunda coisa é que o nosso Deus é o Deus da paciência e da consolação. O nosso Deus é o Deus da paciência e é o Deus da consolação. Por que não somos consumidos? Por causa da paciência de Deus conosco. Deus é paciente conosco. Deus tem paciência com os nossos erros. Deus tem paciência com as nossas falhas. Deus tem paciência com a nossa falta de fé. Deus tem paciência quando não fazemos aquilo que lhe agrada. Ele tem paciência. Ele tem paciência quando, depois de começarmos a jornada, em algum momento falharmos. Ele é um Deus paciente. Por que o mundo ainda não está julgado? Porque estamos no ano de 2020, Jesus não veio ainda para julgar. Porque Ele é um Deus paciente, porque Ele nos ama. Ainda tem tempo de arrependimento. Ainda há tempo de nos arrependermos. Ainda há tempo de buscarmos a face de Deus. Ainda há tempo de repensarmos tudo o que fazemos. Tudo que nós fazemos, será que é do agrado de Deus? Será que é para a glória de Deus? Ele é um Deus da paciência e também é um Deus da consolação. Quando estamos sem saber o que fazer, quando estamos desesperados, Ele nos consola. Principalmente através da sua palavra, dos exemplos, das situações que foram deixadas para nós. E nessa passagem, ele está falando de um se preocupar com o outro, um ter paciência com o outro, porque assim como ele é paciente conosco, nós devemos ser pacientes uns com os outros. Devemos acolher a todos, devemos caminhar juntos. Isso é o que ele está dizendo, isso é o que o apóstolo está dizendo. Então, nesse momento tão complicado, nós devemos pedir a Deus: Senhor, me dê paciência e me derrame a sua consolação, e que eu aprenda também a compartilhar essas duas virtudes para a honra e glória do nome dele. Amém? Que Deus abençoe em nome de